Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Aleluias. Pode se sentar. Aleluias. Aleluias. Queridos, existem palavras que por si próprio já se explicam. Porque é palavra viva, é a palavra do Senhor. E talvez uma dessas seja exatamente essa palavra. Queridos, aqui existem verdades eternas. Aqui existem revelações que nenhum de nós pode ficar sem ter gravado no nosso coração. Porque aqui nós começamos a ler que o Senhor é sublime, que o Senhor fala do alto, ou seja, está falando da majestade de quem é o Senhor. O Senhor não é qualquer pessoa, o Senhor não é qualquer entidade, não é qualquer Deus, Ele é o único Deus. E aqui diz que Ele fala do alto. Ele está no alto, ou seja, está acima de qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes, nós vemos e ouvimos em algumas canções, assim, uma certa intimidade, nada contra. Mas, queridos, nós estamos diante de um Deus que está no alto, é sublime, a palavra do Senhor declara isso, que vive, na versão que eu tenho aqui, diz assim, que vive na eternidade. Eu não sei se você pode glorificar ao Senhor. O seu Deus vive na eternidade. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes nós, infelizmente, pegamos esses versículos e fazemos de chavão. Mas será que nós cremos exatamente isso? Porque a palavra declara que o nosso Deus vive na eternidade. Ele não fala de coisas presentes, Ele não fala de coisas passageiras, Ele não está nisso, Ele está na eternidade, algo que nunca irá acabar. Mas continua falando, seu nome é santo. O seu nome é santo. Nós sempre honramos ao Senhor, né? Dizemos santificado seja o seu nome, mas Ele é santo, querido. Nós declaramos, mas se não houver nenhuma declaração, Ele é santo. Se ninguém reconhecer, Ele é santo. Ele não é santo porque nós o reconhecemos. Ele não é santo porque nós fazemos algumas coisas para que Ele se torne santo. Isso é coisa passageira. Se Ele diz que Ele é o Deus da eternidade, Ele é santo. Aconteça o que acontecer, Ele é santo. E aí depois continua dizendo que Ele mora num lugar alto e santo. Mas, como diz a versão que nós lemos, contudo, entretanto, porém, diante dessa santidade imensa, diante desse poder imenso, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração. E há um outro versículo que diz que Ele se inclina para ver o que está acontecendo na sua vida. Quão grande é o nosso Deus. Apesar de tudo, Ele olha para... Eu gosto de um texto, é Isaías, eu acho que declara isso. Que ele fala assim, ó vermezinho. Mas o Senhor
Contudo, entretanto, porém, habita, diz habita, não é só ouve oração, ele também habita com humilde de espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí então, esse versículo depois continua dizendo que ele habita também com humilde de espírito e com arrependido, para dar novo ânimo ao humilde, e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Queridos, nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas, não lá fora, mas dentro da casa do Senhor, abatidas, tristes, desistindo, sem ânimo. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, mas eu acredito que nesta casa hoje existem algumas pessoas que estão desta forma. Quem sabe você entrou aqui e disse: este é o último culto. Ou quem sabe você está aqui neste lugar e você já declarou: eu não quero mais saber de igreja. Ou quem sabe você está aqui, mas está pensando no que está acontecendo lá fora. Quem sabe você está aqui apenas, como se diz no popular, está apenas de corpo presente. Mas eu quero declarar que Deus te trouxe aqui porque essa palavra é para você. Se você está aqui dentro, como a pastora declarou aqui, há esperança para você. Queridos, muitas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e nós não percebemos, é tudo mecânico. O pastor Marinho sempre costuma dizer isso: vamos quebrar o protocolo. Queridos, muitas vezes nós entramos aqui e este é mais um domingo de culto, amém? E às vezes a gente fala de outras religiões, né? Nós falamos de outras pessoas: vai domingo na missa, vai domingo na reunião. Nós falamos isso e nós fazemos a mesma coisa, porque nós não conseguimos louvar ao Senhor, nós não conseguimos observar o que está sendo falado. E queridos, eu quero dizer que muitas vezes Deus fala conosco em breve, num minuto, e às vezes nós perdemos, porque a gente às vezes conversa, ou às vezes a gente fica olhando o celular, ou às vezes a gente fica aqui vagueando. Mas se você prestou atenção aqui, queridos, Deus já estava falando a respeito dessa palavra, porque era um momento de oferta. Mas a pastora Silvia falou uma coisa que estava meio fora do contexto da oferta. É porque Deus já estava te dando uma dica do que Ele queria falar para você nesta noite. Então muitas vezes nós olhamos de uma forma litúrgica: é um momento de oferta, eu já sei o que a pastora vai falar, eu já sei o que o irmão vai falar. Queridos, talvez seja essa hora que existe uma palavra rema para você, e você pega ela e sai daqui totalmente transformado. Queridos, nós esses últimos dias precisamos nos manter vivos na nossa fé, porque mais do que nunca nós estamos sendo desafiados. Não sei se foi ontem ou hoje, algum dia, mas recentemente, acho que foi sábado. Em algum momento eu parei e eu estava mudando de canal normal para homem, né? E aí eu vi um louvor, pastor, lindo, no lugar. Mas aí eu comecei a olhar o lugar, achei meio estranho. Mas o louvor era lindo. Mas aí eu comecei a olhar, e aí eu parei para ficar observando. Queridos, em 3 ou 4 minutos de louvor, era uma heresia terrível. Mas o louvor era bíblico.
E aí então essa palavra começou a ser gerada no meu espírito. Queridos, nós precisamos nos manter vivos na nossa fé nesses últimos dias. Queridos, não é mais tempo de nós estarmos aqui na casa do Senhor mortos ou mornos. Na verdade essa é a palavra. Ainda pensando, eu acho que eu não quero mais, acho que eu não vou. O pastor, o meu líder pediu para mim fazer um momento MDA ou qualquer outro momento. Eu acho que eu não quero. Quantas pessoas, querido, nesses últimos dias eu tenho escutado, porque eu não quero me batizar, porque acho que eu não estou preparado. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Queridos, é tempo de nos mantermos vivos, porque esse é os últimos dias. E muitas vezes nós ficamos como crianças birrentas. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não quero. Querido, você precisa se manter vivo. Você precisa estar avivado. E nessa noite eu quero falar algumas coisas, alguns pontos, algumas razões para você buscar o avivamento pessoal, porque muitas vezes nós queremos o avivamento na igreja, né? Nós queremos o avivamento e normalmente nós queremos que o nosso pastor, o nosso líder seja cheio do Espírito Santo, porque eu quero entrar na igreja, eu quero que ele coloque a mão, eu quero que ele revele, eu quero isso, eu só quero que os outros. Mas você precisa ser avivado. Se você estiver avivado, querido, não é o ambiente que vai fazer as coisas acontecer. Você não vai vir na igreja por causa do ambiente. Você não vai vir na igreja por causa do apóstolo, do semiquerubim, do salmista. Você não vem na igreja por causa dessas coisas. É muito bom. É claro, e eu gosto. É muito bom quando você tem uma pessoa que é tremendamente usada pelo Senhor. Mas quando você é avivado, querido, não são essas coisas que faz a sua fé. Não são essas coisas. Nós precisamos buscar um avivamento pessoal. E aqui a palavra do Senhor, em uma outra versão, diz que Ele vivifica o Espírito, o nosso Espírito. Você pode ter em alguma versão aí, não sei quem tem, diz vivifica o Espírito. E está falando do Espírito humano, do Espírito do homem. Nós precisamos ser avivados. E avivamento não é apenas se sentir, porque o que é avivamento? É se sentir, se preservar vivo, se manter vivo, se sentir vivo. Mas avivamento também é santidade, é separação, é ser corrigido. Porque muitas vezes nós gostamos do fogo do Espírito Santo. Nós queremos o fogo do Espírito Santo, mas nós queremos ser animados, nós queremos ser avivados. Mas o fogo do Espírito Santo vem também para queimar pecado. Na verdade, eu creio que ele vem mais para isso. Para nos confrontar. Queridos, nós estamos vivendo, eu estava falando isso ontem, eu acho que com a Jaque e com o Bruno. O que acontece? Nós não queremos mais ser confrontados na casa do Senhor. Não queremos mais que se fale dos nossos erros. É muito chato. Queridos, muitas vezes eu entrei na casa do Senhor e aí, com o passar do tempo, do culto, da palavra, eu começava a temer que no final ia dizer meu nome, o RG, CPF e tudo mais. Porque eu sabia que era para mim. Eu já contei para vocês aqui de uma irmã que eu conheci, a irmã Elza. Uma pessoa que tinha tantas histórias para contar. E eu já disse para vocês que um dia ela estava no culto e o pastor começou a falar de uma maneira profética e ele começou a falar algumas coisas que a pessoa fazia e aí no meio ela deu um grito, é comigo mesmo, eu já estou indo aí na frente. Ela é comigo mesmo, não adianta, eu já estou indo aí na frente. E veio. Queridos, nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos entrar na casa do Senhor e ter os nossos olhos descortinados para aquilo que nós estamos fazendo errado.
Mas eu quero dizer que o Evangelho é confronto. É tirar do comodismo. Nós não queremos ouvir que nós não oramos, que nós não jejuamos. Nós não queremos ouvir isso. Então nós temos algumas teses. Mas a palavra de Deus fala que se você for orar, entra no secreto do seu quarto, fecha a sua porta. Exatamente. Fala exatamente isso. Mas ela fala que nós devemos manter a nossa chama acesa continuamente. Mas a Bíblia fala que eu não tenho que falar que eu jejuo. Porque a Bíblia até dá uma norma de como que eu tenho que me comportar. As mulheres têm que se maquiar, se perfumar, os homens pentear o cabelo, né? Porque a Bíblia fala isso. Que nós temos que nos manter compostos, não é para as pessoas olhar para nós e ficar com dó de nós. Então nós usamos essas coisinhas para falar. Mas nós não usamos porque nós fazemos, nós usamos porque nós não fazemos. E nós não queremos ser confrontados. E aí o que acontece? Quando nós somos confrontados, então nós vamos mudar. Vamos para a igreja lá de cima, porque lá ninguém me conhece. Essa é clássica, né? E eu vou falar da minha pessoa. Em uma época da minha vida eu procurei uma igreja que ninguém me conhecia. É um pouco difícil. Eu ainda não consegui, mas o Marcos ainda ganha de mim, viu, pastor? De pessoas que conhecem. O Marcos ainda ganha de mim. Mas é difícil. Esses dias eu estava trabalhando, estava eu e a Larissa, né? Nós estávamos num momento tenso, porque tinha que fazer uma nota, tinha que explicar e tal. E aí, no meio da história, o homem falou assim, eu te conheço. Aí eu olhei para a Larissa, meu Deus. Aí eu te conheço, né? Você trabalhava lá no terminal. Eu falei, sou eu mesmo. Mas o que acontece? Uma certa vez eu falei assim, eu quero ir para um lugar que ninguém me conhece, mas porque eu não queria ser confrontado. Mas, queridos, eu posso ir para um lugar que ninguém me conhece, mas o Deus que sonda, que diz, não adianta você subir no mais alto monte, porque lá eu estou, na profundeza maior, lá eu estou. O Senhor nos conhece, queridos. E aí então eu cheguei naquela igreja que eu achava que ninguém me conhecia. E aí depois terminou, né, a parte da palavra, e ele chamou todo mundo, o pastor chamou todo mundo para frente, era uma igreja pequena, então chamou todo mundo para frente para encerrar o culto. Essa é clássica do Senhor, né? E aí daqui a pouquinho ele fala, os obreiros, tal e tal, e aí veio um homem maior do que eu, e colocou a mão na minha cabeça, né? E aí a gente já tem aquele cuidado, mas não deu tempo, né? Eu só falei, Senhor, limpa a mão dele, né? Amém, Jesus. Eu não sei quem é, mas ele também não me sabe quem eu sou, amém. Mas, queridos, quando aquele homem pôs a mão sobre a minha cabeça, né? Qual que foi a palavra que ele liberou? Não adianta você se esconder. Você é profeta. E, queridos, e disse toda a minha vida. Mas nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser cuidados, nós não queremos que mexa na nossa ferida, nós não queremos que as pessoas saibam, talvez alguns detalhes que você falha, que você erra, nós não queremos. Mas nessa noite, queridos, nós precisamos sair daqui entendendo que nós precisamos nos manter vivo. Porque, queridos, diante do que nós estamos vivendo, do que ainda virá, você vai entender o porquê que você precisa estar avivado, queridos. Porque é como eu disse, eu estava ouvindo aquele louvor no começo e eu até estava acreditando que era algo de Deus, achando lindo. Mas depois, querido, tinha tanta heresia, tantas coisas ali. Para vocês entenderem o final, a adoradora lá subia uma escada que era a escada de Jacó. Mas só que no final do louvor idolatrava e dava honra à escada de Jacó. E no final tinha uma pirâmide. Adorava diante de uma pirâmide.
mas só falava do Senhor o louvor. Queridos, nós precisamos nos manter vivos. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito. Queridos, muitas vezes nós engolimos qualquer coisa, nós ouvimos qualquer coisa, nós não entendemos as coisas de Deus, mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o fogo de Deus vai vir sobre você. E se você entrou aqui apagado, se você entrou aqui desanimado, eu quero dizer a palavra do Senhor, que o Senhor habita com o humilde de espírito e com o arrependido. Deus vai te levantar nesta noite, querido. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te levantar. Então, rapidamente, o porquê que eu preciso me manter? Porque o avivamento pessoal me motiva na minha vida de oração. Queridos, quando eu estou avivado, eu oro ao Senhor. Eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor. Eu não estou falando da oração só da sexta-feira, estou falando da minha oração contínua. Eu estou falando do meu tempo com o Senhor, do meu relacionamento, porque, queridos, nós vemos a oração como uma fórmula ou uma parte, uma liturgia. Então, eu oro ao Senhor. Antigamente, então, era mais ainda. Tinha irmão que você começava a orar do lado dele e você ficava com vergonha, porque ele orava tão eloquente. Santíssimo Deus, amado Pai, eterno, queridos, e começava a falar. Eu me lembro que uma vez eu fui num lugar que ele começou a falar os nomes de Deus. Queridos, eu estou falando de intimidade com Deus. Oração é intimidade, relacionamento. Quem é casado? Levante a sua mão. Amém. Então, os casais vão entender melhor. Os namorados não é para entender muito bem isso, não. Mas os casais, sim. Se você não se relacionar com a sua esposa, se não tiver momentos íntimos, o que acontece? A Rose sempre fala isso. É dois irmãos. É dois colegas. Nem colega, né? Mas é dois irmãos. Isso é oração. Se relacionar com Deus. Queridos, saber quando Deus chega no ambiente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque não quero que ninguém fique envergonhado que você pense. Mas, queridos, quantos momentos você já teve em que você tem a certeza que Deus entrou naquele ambiente? Você sabe que Deus está ali com você. Você sente, é tanta presença que parece que você pode apalpar. Você sente o cheiro, você sente a atmosfera mudada totalmente. Isso é uma vida de oração, de relacionamento. Oração, querido, não é palavras. Oração não é coisas decoradas. Oração é relacionamento com Deus. E muitas vezes nós não queremos ser confrontados nessa área. Eu já contei aqui para vocês de uma pessoa que me incomodava muito. Mas é porque eu estava sendo confrontado com Deus. Porque todas as vezes que ele pregava, ele dizia assim: hoje eu estive com Deus. E aí um dia eu fiquei perturbado. Que pastor, Gabriel sabe quem é. Pastor metido, hoje eu estive com Deus. Sabe o que o Senhor falou para mim? Sabe o que você está incomodado? Porque você nunca teve isso comigo. E aí porque na minha concepção, na minha visão, ele era soberbo. E o Senhor falou assim para mim: ele não é soberbo, é que você nunca teve esses momentos comigo. Vida de oração. Então, quando eu estou avivado, eu tenho essa vida de oração. Eu tenho essa busca, esse relacionamento. Eu sei quando o Senhor está comigo. Não precisa ninguém falar palavra profética. Não precisa eu me arrepiar. Não precisa, eu sei que Deus está comigo. Eu me relaciono com Ele, então eu sei
como que Ele é, eu sei o que Ele fala, eu sei quando Ele fala. Então eu preciso dessa vida de avivamento, eu preciso buscar avivamento, porque eu preciso me relacionar. E quando eu me relaciono, eu não tenho uma vida de pecado. Porque a única coisa que nos afasta de Deus, o que a Bíblia diz que é? O pecado. Se você está se sentindo distante do Senhor, é por causa do seu pecado. Não é porque Ele olhou para você e falou assim, eu não gosto muito de você, não gostei da sua roupa hoje. Ele não olha, Ele não se afasta de você porque você mora em X ou tal rua. Ele só não se relaciona com você se você estiver em pecado, porque Ele é santo. Ele é santo. Não dá para se misturar. Não dá para Ele se misturar. Então, quando nós temos uma vida de oração, nós somos confrontados, porque nós nos relacionamos com Ele, e aí quando a gente começa a pisar na bola, Ele diz, opa, eu não gostei disso. Então, nessa noite, peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser avivado, eu quero me manter vivo. Outra coisa que eu tenho que me manter vivo, para que eu preciso me manter vivo? Para ter fome pela palavra do Senhor. Queridos, nós temos fome por muitas coisas. Nós queremos muitas coisas. Nós temos fome talvez por livros, e eu gosto de livros, mas eu quero dizer que nós temos que ter fome pela palavra do Senhor. Quando eu tenho a palavra, eu tenho a libertação. Por exemplo, uma pessoa que sofre de um medo, o que diz a palavra a respeito disso? O amor de Deus lança fora todo medo. Então, se eu tenho essa palavra, eu não tenho mais medo, porque eu sei que eu tenho o amor de Deus. Então, se eu tenho uma vida avivada, eu tenho amor, eu tenho fome pela palavra. Outra coisa que eu preciso ter, porque eu tenho que ter uma vida avivada, para restaurar o fluxo da água da vida na minha vida. Para que o fluxo não pare. Porque, querido, quando para aquilo que a palavra diz, no meu interior flui rios de água viva, quando para isso, o que acontece? Seca. Sabe por que existem muitos crentes que estão secos? É porque o rio deixou de fluir. Parou o fluxo de vida. Em nós corre vida de Deus. Então, quando eu sou avivado, esse fluxo está aqui, acontecendo, está fluindo. Lembra do tanquinho? As mulheres conhecem bem isso, o tanquinho fica ali fluindo. É assim nas nossas vidas. Quando existe o avivamento, então aquilo está fluindo em nós. O rio está correndo. Porque quando eu sou avivado, como que corre o rio? Eu sempre estou abençoando. Então eu olho para a Nicásia, eu acho que a Nicásia não está muito bem, eu vou lá e oro por ela, dou uma palavra de ânimo. O rio está fluindo, o fluxo está acontecendo. Queridos, Deus não está interessado, Deus não fica contente com a sua vida espiritual seca. Pelo contrário, Ele quer que o rio flua. Então, quando eu estou buscando avivamento na minha vida, o rio de Deus está fluindo em mim. Eu estou vivo. Há rio de Deus fluindo. Então, eu preciso ter e eu preciso buscar uma vida de avivamento. Quando eu busco uma vida de avivamento pessoal, as minhas prioridades mudam. Queridos, quando nós somos avivados, a tendência é olhar primeiro para aquilo que o Senhor quer ou deseja de nós. Então o que acontece? Talvez, por exemplo, as mulheres têm um monte de roupa para passar.
Mas não é porque ela é desleixada, não, nada disso. É porque existe um rio, existe uma vida correndo. E aí chega o momento da intercessão. Por exemplo. Então o que ela faz? Ela diz assim, depois que eu chegar da intercessão, eu vou passar essa roupa. Uma vida muda as prioridades, né? Às vezes até as nossas viagens são mudadas, porque nós pensamos no reino. Então às vezes nós falamos, agora eu vou descansar, que nada. Por exemplo, os pastores já têm uma agendinha para pregar, né? É assim, muda as prioridades. Nós precisamos buscar avivamento pessoal, querido. Nós devemos buscar avivamento pessoal para quê? Para nós termos motivos para louvar a Deus, razão para louvar ao Senhor. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos aqui de uma forma mecânica louvando ao Senhor. Nós estamos louvando ao Senhor porque as pessoas estão do nosso lado. Se eu não cantar, fica chato. Se eu não louvar, fica chato. Mas quando eu sou avivado, queridos, independente se está o ministério de louvor aqui completo, independente se o louvor eu conheço ou eu não conheço, se é o que eu mais gosto ou não, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou glorificando ao Senhor, porque a minha vida, eu estou em um processo de avivamento pessoal, o fogo de Deus está queimando, então eu adoro ao Senhor na minha casa, eu adoro ao Senhor em todo lugar, aonde eu estiver eu estou adorando ao Senhor. Existem pessoas aqui que eu não vou falar o nome, mas que andam cantando, orando na rua, e se as pessoas olharem vão dizer, essa é louca, mas eu sei que é o avivamento do Senhor. Nós não temos razões, não precisamos de ter alguns motivos para louvar ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor em qualquer lugar. Crente eu quero dizer para você, você que está aqui nessa noite é crente, existe um ditado por aí que brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Crente também precisa ser, porque ele canta até no velório. Porque nós estamos avivados e nós louvamos a Deus, independente do que está acontecendo por aqui, amém? Para nós encerrarmos, nós precisamos buscar avivamento pessoal, porque nós precisamos viver do jeito que Deus quer, não do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos viver do nosso jeito, então nós não procuramos um avivamento pessoal, nós queremos o avivamento na igreja. Nós queremos um mover na igreja, mas na nossa vida não, porque aí nós vamos ter que viver de outro jeito. Existem pessoas que estão sentadas aqui, que estão querendo viver do seu jeito. Preste atenção. Deus nessa noite quer te avivar para você viver do jeito que Ele planejou para você.